Senhor nosso Deus, querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus, Seus filhos vêm te agradecer, louvar pela graça da vida que nos concedestes, para que possamos juntos nos dedicar ao aprendizado desta noite com o Evangelho, Joana de Ângeles, enfim, para que possamos melhorar a cada dia. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. E que sejamos sempre alegres, generosos, bondosos, amigos, que todos quantos se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a Tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Bem-vindos, estamos mais uma vez aqui reunidos. E vamos falar do Evangelho, vamos falar de Joana de Ângeles, vamos falar de todos nós, esses momentos em que nós estivemos aqui juntos. E espero, eu e Sérgio que aqui abraçamos a todos, esperamos que seja tudo bem com vocês, saúde, família, trabalho, que seja mais um dia vitorioso na nossa existência, mais um dia de aprendizado. Por isso, hoje nós vamos aqui no Evangelho. A prece de hoje vai ser num perigo iminente. Então vamos pedir ao nosso Pai sua proteção, com toda certeza. E Joana de Ângeles vem para nós hoje, continuando o tema abordado ontem em sua primeira parte. Nós teremos então análise do inconsciente, descobrindo o inconsciente na sua segunda parte. E nós vamos ver então o que ela nos traz hoje, para falar do inconsciente, do nosso inconsciente. E como lembrando, a figura de ontem, foi que o nosso consciente seria como se fosse uma rolha jogada no oceano. E o oceano é nosso inconsciente. A rolha jogada seria o nosso consciente e o oceano o nosso inconsciente. Porém, portanto, aliás, vejam que disparidade que nós temos dentro de nós e daquilo que nós temos a percepção do mundo. E aniversariantes nós temos também hoje, olha aqui, Cleonice de Paiva Graciano, que é aqui de Americana, Zoraides Braga de Borborema, São Paulo, a Irene Silva de Joinville, Santa Catarina, o Eloir Borges, Barão de Rio Branco, lá no Acre, lá no outro cantinho do Brasil, aquele cantinho verde do Brasil. E também Elizabeth Salles, que não tem aqui a cidade. Então, para todos vocês, meus amigos, nosso grande abraço, que Deus abençoe sempre com muita saúde, uma jornada longa, frutífera de bons frutos, caminho do bem sempre. Para vocês, que aqui eu citei, mas também para todos os aniversariantes, nossos particulares, que nós conhecemos, familiares e amigos. E vamos também dando boa noite a vocês que já estão conosco aqui. Toninha Pericinoto, psicanalista, então, aqui conosco. Também a Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Cecília Tiliac, Cacilda Cassiano, Fernando Palucci, aqui já deixando o seu boa noite. E também o like, da Toninha Pericinoto, também aqui da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, do Romulo Magalhães, Leoni Pereira, do Jean Albert, Divina Oliveira Favoreto, Cacilda Cassiano, Carlos Santana, Fernando Palucci, Evandro Cândido Jacinto. Para todos vocês, nosso boa noite, nosso abraço. E vamos ver o que o Evangelho nos traz, então. Vai falar, a prece de hoje é um perigo iminente. Vamos ver, então, no prefácio e a prece, o que nos diz a respeito de um perigo iminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, porque o grande e o pequeno,
estão submetidos às mesmas alternativas. Se examinar a natureza e as consequências do perigo, ver-se-á que o mais frequentemente essas consequências, se houvessem ocorrido, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Não é só falta, né? Mas também aquilo que poderíamos fazer e que não fizemos, por um motivo ou outro. E aqui a prece nos diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me, se devo sucumbir, e a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo, e o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Então, o evangelho de hoje é bem curtinho, mas fala para nós a respeito, claro, como sempre, tudo, das nossas responsabilidades por tudo aquilo que nós fazemos, mas também sobre tudo aquilo que nós fizemos. E daí, essa situação toda pelo qual nós passamos, de tantos problemas, dificuldades, claro, boa parte, né, também resultante de erros anteriores e dificuldades às vezes bem complicadas. Mas muitas dificuldades também têm origem em nós mesmos nessa encarnação. Então precisamos estar bem atentos para separar uma coisa da outra e não jogarmos todas as dificuldades por conta de erros do passado, que eu nem sei porque eu estou sofrendo tanto. Né? Na realidade, podemos saber sim. Vamos analisar nossos erros e voltar um pouquinho para trás, sendo nessa encarnação, nós vamos achar a causa sim. Né? E toda causa tem uma consequência, aquela lei, né, da ação e reação, causa e efeito, causa e efeito. Então, se a causa é complicada, o seu efeito não deverá ser um tanto quanto menos. Quando mais ou menos na proporção, a gente sabe disso. Mas nosso Pai está aqui para nos ajudar e também podemos e devemos sempre pedir sua proteção a Ele, também as bênçãos sobre nossos anjos guardiães, mas acima de tudo, que nós tenhamos ouvidos para ouvir as inspirações que os nossos anjos guardiães nos dão. Porque muitas vezes eles nos falam, nos inspiram, mas nós seguimos outro caminho, né? E tudo é responsabilidade nossa. Então essa prece está aqui para nos auxiliar, para lutar, nos fortalecermos contra os perigos dessa existência, né? Então está aí, é o item 34, o item 35 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, hoje, num perigo iminente. E aqui nós temos também, né, o Edmar José Bueno, que aqui nos dá o seu boa noite Edmar, Vandinha, a todos vocês, queridos amigos. Boa noite também da Alzira Crepaldi, Rômulo de Magalhães, da Toninha Pericinoto, como aqui nós já falamos. E vamos ver, né, mais o like da Alzira, mais o like também do Edmar José Bueno, Cristina Miranda. Para vocês, nosso abraço e nosso boa noite, com toda certeza. E assim, olha aqui, vamos, né, já ver então Joana de Ângeles, vamos antecipar a nossa Joana de Ângeles, porque o assunto que ela nos traz é a respeito do nosso inconsciente. E vamos desvendar um pouco, vamos ver o que ela nos fala. Ontem, ela nos falou a respeito, né, dessa luta que nós temos, daquilo que nós conhecemos do mundo, que nossos sentidos nos dão, e que se traduzem aqui na nossa consciência, aquilo que nós temos ciência, aquilo que nós estamos cientes. Então, nossa consciência, né, ativa nos dá a visão do mundo com tudo aquilo que os nossos sentidos nos trazem. E aliados, então, àquelas tendências espirituais que nós já trazemos de existências anteriores, vamos então viver e tomar todas as nossas decisões. Exatamente por isso que somos todos diferentes uns dos outros. E ela faz, utilizando a Jung, né, o Carl Gustav Jung, a colocação onde ele estabelece um paralelo, digamos assim, entre a nossa consciência e o nosso inconsciente. Porque no nosso inconsciente estão lá guardadas todas as nossas experiências anteriores. E olha que são experiências de milênios de existência espiritual,
desse ir e vir, né, no mundo físico, e cada ida, cada vinda vai juntando memórias que vão ficando em nosso chamado inconsciente. Claro, não lembramos de nada do que foi que fizemos, coisas boas, coisas ruins, até porque nós bem sabemos, nosso Pai, que todo sábio, não deixa que tenhamos acesso a tudo aquilo que fizemos antes. Imagina, por exemplo, na família em que nós estamos, e normalmente na família nós estamos com aqueles espíritos mais afins, aqueles espíritos com os quais temos compromissos de resgate. Fizemos coisas às vezes muito complicadas no passado. Imagine se de repente nós tivéssemos ciência do que nós fizemos entre nós. Como que nós agiríamos? Não tem jeito não, melhor é não saber e lutar com as nossas dificuldades. E essa consciência que nós temos então, o Yang ele nos diz que podemos assemelhar a nossa consciência, o nosso consciente de hoje, a um iceberg colocado então no oceano. Imagine um iceberg no oceano, e esse oceano seria nosso inconsciente. O iceberg pequenininho, a nossa consciência. Ou de outra forma também, uma rolha qualquer que a gente jogue no oceano. Nosso consciente seria essa rolha. E o restante do oceano, nosso inconsciente. Então, quantas coisas temos guardadas dentro de cada um de nós, em nossa matriz, dentro do nosso espírito, na nossa memória espiritual. E é bom, claro, como sempre, que não saibamos o que fizemos anteriormente, porque não são coisas nada agradáveis. Se aquilo que nós execramos hoje, podemos assim dizer, com tantas guerras, assassinatos e coisas ruins, difíceis, que hoje nós condenamos, podemos ter a certeza que participamos de muitas dessas situações em nosso passado, dada a própria dificuldade da existência, da valorização da vida em épocas anteriores em que nós estivemos por aqui. Tenhamos essa nossa consciência que é muito importante. E assim vamos ver o que Joana nos fala hoje, então, na mensagem a parte número 2 da mensagem Análise do Inconsciente, Descobrindo o Inconsciente. E ela começa assim. Para Sigmund Freud, tanto quanto para Gustav Jung, o inconsciente somente se expressa através de símbolos. E esses símbolos podem e devem ser buscados para conveniente interpretação através dos delicados mecanismos dos sonhos, da imaginação ativa, de modo a serem entendidas as suas mensagens. As manifestações oníricas do sono oferecem conteúdos que necessitam ser interpretados a fim de facilitarem o desenvolvimento do indivíduo. Mediante a imaginação ativa, tenha-se em conta que não se trata de ficção no seu sentido convencional, mas de uma forma criativa do pensamento. É possível entrar-se no arcabouço dos registros e depósitos do inconsciente, abrindo-se-lhes as comportas para uma equilibrada liberação, que irá contribuir grandemente para a conduta salutar do indivíduo, proporcionando-lhe uma existência equilibrada. O nosso inconsciente ele se manifesta assim em nós através daquilo que nós chamamos de nossa personalidade, de nossa característica, que é o conjunto da obra toda de nosso passado. Por isso que as pessoas são tão diferentes, porque tivemos histórias diferentes. E nós somos hoje o somatório de tudo isso, que é caracterizado então pela nossa personalidade, pela nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, o nosso caráter. Por isso que as pessoas têm gostos tão diferentes. Umas gostam, por exemplo, de mitologia, disso, daquilo, outras já não gostam, outras pessoas são mais, digamos assim, expansivas, outras são mais retraídas. Enfim, há uma gama imensa de pessoas que nós as conhecemos e cada um tem a sua particularidade, assim como nós temos a nossa na visão daquelas pessoas que estão conosco. E isso tudo vem desse inconsciente que se manifesta na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, de analisar os fatos
Por isso que a gente sempre fala, o mesmo fato que aconteceu no meio de 10 pessoas, serão 10 interpretações com nuances diferentes. Cada um pensando segundo a sua maneira de ser, maneira de pensar, seus valores, etc, etc. Permitimos-nos, porém, acrescentar que também através da concentração, da oração, da meditação e durante alguns transes nas tentativas de experiências mediúnicas, o inconsciente faculta a liberação de várias das impressões que nele jazem, dando origem aos fenômenos anímicos, estudados cuidadosamente pelo nobre codificador do Espiritismo, com muita justiça, um dos identificadores dos arquivos do inconsciente, embora sob outra designação. Então, o nosso inconsciente nós não temos acesso durante o nosso período de vigília, como nós estamos aqui agora, conversando um com o outro. Né? Aliás, eu mais falando, vocês ouvindo, mas ouvindo aqui o texto de Joana de Ângeles, que fala, e também umas minhas palavras aqui, da interpretação do meu ponto de vista, daquilo que aqui está. E isso tudo, ela diz que nós podemos, através da oração, da meditação, e durante, quando diz transes nas tentativas de experiências mediúnicas, esse nosso inconsciente pode facultar alguma coisa que está lá em nosso inconsciente. Né? Está lá guardado, mas que nós não temos assim, o acesso. Então, esse inconsciente que está lá guardadinho, eventualmente, por uma situação ou outra, ele pode se fazer presente. E vai se fazer presente na nossa vida, dependendo de como nós estamos mentalmente, como nós estamos analisando as coisas. Nesse extraordinário oceano, ainda segundo os nobres psicanalistas referidos, formidáveis forças estão trabalhando, ora em favor, ora contra o ser, e necessita decifrar todos esses enigmas de modo a conseguir sua realização interior quanto exterior. Nele, no inconsciente, se encontram em depósitos os mitos e as fantasias, as lendas e superstições de todos os povos do passado e do presente. E no seu mais profundo âmago, lá dentro, nascem ou dormem as personalidades paralelas que se incorporam à existência individual, gerando conflitos e transtornos neuróticos. Nossa experiência espiritual é tão grande, tão vasta, por todos esses milênios e milênios que nós ficamos encarnando e desencarnando e guardando nossas atividades, tudo aquilo que fizemos, coisas boas, coisas ruins, que estão perfeitamente dentro da nossa memória espiritual, dentro do nosso inconsciente. Que assim, muito dentro daquelas características que falei há pouco, muitas delas às vezes se fazem presentes sim na maneira como nós nos comportamos. Né? Como eu falei, pessoas que gostam de uma coisa, pessoas que gostam de outra, porque tiveram, digamos assim, melhores experiências anteriores em uma determinada situação, outros em outros gostam disso, outros não gostam mais daquilo. Né? Por exemplo, eu gosto de saber da história, eu gosto de saber questões da mitologia grega, mitologia romana, um pouco da história do mundo, eu gosto. Outras pessoas já não gostam muito, acham tudo isso uma velharia, uma coisa sem sentido. Pessoas gostam de ir para a Europa, ver toda a história que lá está representada. Outras já não gostam, porque é muita velharia, coisa antiga que não interessa. É o jeito de cada um. É aquela manifestação da sua visão, segundo a sua experiência espiritual traz à tona nessas situações onde nós vamos então exprimir nossa vontade, nosso gosto, que faz parte dessa tendência de cada um de nós que aqui estamos. O objetivo, porém, da interpretação dessas mensagens, conforme o pensamento dos citados mestres, não é resolver imediatamente os distúrbios de natureza neurótica, e sim utilizar de forma conveniente as suas forças portadoras de energia, de crescimento, de elevação, de conhecimento e de libertação. Há muita coisa ainda a se estudar, a se conhecer desse inconsciente.
Que acesso podemos ter nesse nosso inconsciente, nos segredos que estão guardados lá dentro, nas manifestações, naquilo que nós fizemos, que hoje seria para nós um motivo de pasma, de ver o que nós fizemos anteriormente. Né? Mas, como diz, a ciência está aí para nos auxiliar, a psiquiatria está aí para auxiliar. Aquela questão também, né, que se faz regressão, por exemplo, regressão espiritual. Aliás, é recomendado em casos específicos, não é para você ficar fazendo a torta e a direito, não, devido às suas consequências, e claro, sempre com um profissional especializado, competente, sabendo aquilo que se faz. Né? Porque a regressão acaba nos levando para o mais íntimo, muitas vezes, de nosso ser. E assim, essa questão de se procurar entender tantas e tantos distúrbios de natureza mental, psicológica, neurótica, né? Questões que afloram no indivíduo, sensações, atitudes, de repente, do nada. Né? Independente de questões de obsessão, onde pode acontecer também, mas aquilo que é próprio de cada um de nós, distúrbios de personalidade, esse tipo de coisa, esse conflito que muitas vezes as pessoas apresentam. Questão de bipolaridade, uma coisa, outra, é um imenso, como diz ali, um imenso oceano a ser trabalhado, até para que nós possamos ter uma vida melhor, descobrir-se as causas para fazer o devido, né, saneamento quando essas causas causam perturbação ao nosso dia a dia. Né? E é por isso que os nossos prezados cientistas tanto trabalham para procurar descobrir e procurar melhorar o nosso dia a dia. Né? O grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. Claro, trabalhamos para o nosso bem, para termos uma vida melhor, para sermos felizes. Nós temos a alegria de viver agora há pouco, esses dias. Né? E o desafio está em poder transformar a nossa vida e fazer com que ela seja cada vez melhor. E é importante esses estudos, esse aprofundamento nessas questões. Os indivíduos normalmente se movimentam na vida em estado quase de sono. Olha a expressão que a Joana usa aqui e fala sobre nós, no nosso dia a dia. Os indivíduos normalmente se movimentam na vida em estado quase de sono, sem dar-se conta do que acontece à sua volta, sem conscientizar-se das ocorrências nem dos seus mecanismos. Raramente se detém na reflexão, considerando os objetivos e necessidades da vida em si mesmo. Né? Tudo se lhe sucede de maneira automática, fortuitamente, vitimados que se encontram pelos mecanismos fisiológicos em predomínio, até mesmo por ocasião das manifestações de natureza psicológica, o que é lamentável. Em razão disso, vivem inconscientemente longe da realidade, dispersos, acumulando conflitos e deixando-se arrastar pelos instintos que neles são dominantes. E vejam, e Joana encerra dessa maneira, né, essa parte de hoje. Vejam o que ela fala sobre nós, todos nós. Que nós nos movimentamos pela vida como se estivéssemos com sono. Nós temos aquele objetivo, seguimos, não nos importamos o que acontece aqui e ali, descobrir os mecanismos da vida, aquilo que o nosso próprio Evangelho faz, aquelas perguntas, né? Quem sou? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Ou seja, descobrir essa interação existente entre todos nós. E é nesse processo de interação, procurar descobrir e vivenciar o que nós podemos fazer de melhor, atendendo uns aos outros. Esse é o nosso grande objetivo, né? Ter uma qualidade de vida melhor, poder realizarmos melhor nossas atividades, especificamente também aquelas atividades mais complicadas, difíceis, perturbadoras, dificuldades que nós temos em nosso dia a dia, porque resolvendo os nossos problemas, vamos ter condição sim de nos dedicar melhor a uma qualidade de vida melhor para nós, para aqueles que estão conosco, e que é um caminho assim que nós falamos da nossa própria libertação.
mas são atitudes, procedimentos que dependem de cada um de nós. E aqui a Joana fala que raramente nós nos detemos na reflexão, considerando os objetivos e necessidades da vida em si mesmo. É um questionamento que nós podemos fazer a nós, né? Quantas e quantas vezes nós paramos para refletir, pensar na vida, como ela é, como que ela se integra, como que é a integração de um e outro, como que é essa interdependência que temos entre todos nós indistintamente. Né? Nossos objetivos aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o melhor para mim? Estou fazendo o melhor para os outros? Porque quando eu faço o melhor para os outros, estou diretamente fazendo o melhor para mim. Porque estou mudando atitudes, estou valorizando boas virtudes, nobres sentimentos, que é o que nós precisamos. Analisar a vida como uma viseira, né? Como uma viseira aqui dos nossos amigos burros e animais, pobrezinhos, que só enxergam à frente aquele caminho de cabeça virgem, só enxerga aquilo lá. Não é a nossa visão, não pode ser a nossa visão do mundo. Enxergar só aquele objetivo, aquele ali, não é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. Há toda uma circunstância, toda uma vida que pulula ao redor de cada um de nós. Tudo se lhe sucede de maneira automática e é uma realidade. Nós somos extremamente automatizados. Sabemos ao levantar o que nós precisamos fazer. Eu levanto, eu vou para o banheiro, vou lavar meu rosto, vou fazer minha necessidade, eu vou escovar meu dente, eu vou sair, eu vou me vestir porque eu tenho que ir para o trabalho, aí eu vejo no horário, tenho ali o horário aqui, vou pegar meu automóvel, vou pegar meu ônibus. É tudo dentro de nós automatizado. Nós somos assim, né? Uns pequeninos robôs, animais, porque tudo está, parece que mecanicamente determinado dentro da nossa consciência sobre o que nós devemos fazer. E raramente sobra espaço para alguma outra coisa em que nós até possamos ter prazer em realizar. Né? E ela diz, então, tudo lhe sucede de maneira automática, fortuitamente, vitimados que se encontram pelos mecanismos fisiológicos em predomínio. Nós somos ainda, claro, predominados por nossa fisiologia, pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos. Nós valorizamos ainda muito mais a materialidade, o nosso corpo, aquilo que nós vemos, em detrimento das coisas espirituais, que são as eternas. E que na realidade, o objetivo nosso de estar aqui é darmos o devido, né, darmos a devida atenção à nossa questão espiritual. As nossas atitudes devem, sim, estar ali integradas, norteadas, para o nosso aprimoramento espiritual, porque nós vamos embora daqui e vamos voltar de novo. Essa é a realidade nossa, né? Em razão disso, vivem inconscientemente longe da realidade, dispersos, acumulando conflitos e deixando-se arrastar pelos instintos que neles são dominantes. E ainda, quantas e quantas vezes nossos instintos nos falam mais altos nas nossas vidas? E em muitas dessas vezes os resultados não são os melhores para nós e para aqueles que estão conosco. Né? Então precisamos, sim, tomar bastante cuidado com nossas atitudes, com aquilo que fazemos e como fazemos. Estamos atentos que não estamos sozinhos neste mundo. Estamos atentos que não é só levantar, trabalhar, comer, deitar, né, reproduzir, mas há uma vida dentro de nós, nossa vida espiritual, que merece toda atenção, todo carinho, porque nossa vida espiritual depende daquilo que nós fazemos nesta vida física que os nossos sentidos nos dão. Né? Assim, amigos, né? O assunto do nosso inconsciente, como ele trabalha junto conosco em muitas das ocasiões. Amanhã continuaremos então na terceira parte. E os aniversariantes de hoje? Cleonice de Paiva Graciano, Zoraide Sprague, Irene Silva, Borges, Eloir Borges, Elizabeth Salas, Irene Silva está com a gente aqui também, então aquele abraço particular, né, para Irene Silva, aniversariante, que Deus abençoe, como abençoe todos os aniversariantes que nós aqui citamos e os nossos particulares que estão em nossa memória, familiares, amigos. Deus abençoe imensamente a todos. Assim, amigos, vamos aqui mais alguns de vocês que aqui chegaram, olha aqui, a Márcia Miranda, Maria Falabrete,
também Silvana Meire, Roque Pinheiro, nosso querido Aurélio Robles, grande abraço, Aurélio. Roberto Ribeiro, Erickson Falcão, não é? Márcia Siqueira, Gado Medeiros, aqui também conosco. Temos mais alguns likes? Temos, né? Da Maria Farabrete, da Judélia Lima. Também temos mais alguns, da Leni Souza, Márcia Miranda, Toninha Pericinoto, Daniela Sequini, Roque Pinheiro, Roberto Ribeiro, Márcia Siqueira, Josilda Rampaz, Gádio Medeiros, também conosco. E este, então, que é um momento de muita alegria, porque nós vamos aqui levar nossa prece, nosso coração, nosso amor ao nosso Pai, agradecendo o Evangelho de hoje, agradecendo Joana de Ângeles, que traz essa pequena coisa complicadinha que é o nosso inconsciente, e como ele tem importância na nossa vida presente, né? E vamos falar desse inconsciente até sexta-feira. É bastante grandinho, não tem que partir em 5 pedaços, né? Senão demandaria muito tempo. Assim, amigos, né? Atendendo nosso coração, vamos orar por todos esses irmãos que vocês nos mandam os nomes, os nomezinhos do seu coração, familiares, amigos, pessoas queridas que estão necessitando da nossa prece, da nossa oração, para que possam assim melhorar, estar melhores com a graça de Deus. Vamos orar então por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziana Cassiano, André Luiz Camargo Gonçalves, Ariel Chubis da Lazenha, Vani Frossar, Carla Facioli, Carlota Pinheiro, Cláudio Calef Filho, Delcio Belmontes da Silva, Douglas Constâncio, Elia Menezes, Eliana Saldanha, Eliane Silva, Elide de Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Estela Secomando, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Irondina Pereira Rodrigues, Jaime Facioli, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Furlan, Laerta Pérez de Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizelino Trabalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia Medeiros, Maria Capellini, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Nilton Paulo Mauad, Osmar Vioto, Távio Giacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Ruvani Nicolucci, Rubens Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocol, Tamar Condes, TC Aparecida Antonella, Viviane Leal, Iliana Saldanha, Zuleika Brum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Nívia Rubens de Camargo, Guilherme Rubens de Camargo, Lourenço Ayrton Massuti, Eduardo Martins Massuti, Márcio Godoy Massuti, Celso Bueno, Márcio da Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Maura Vivione, Claudinei Ramos, Elane Pironi, Stefânia Juliana, Ayrton Miranda, Otávio Barros, Nice Silveira Morim, José Ribeiro Pires Filho, Maria das Graças Barbosa Pires. Todos os nossos queridos irmãos, amigos, familiares, que necessitam então dessa prece, desse pedido que faremos ao nosso Pai para o fortalecimento deles, para continuarem firmes conosco, essa jornada, trabalhando sempre por sua melhora, né, espiritual, moral, e com muita alegria irem conosco continuando a vida, uma vida saudável, sob as bênçãos de Deus. Vamos então, queridos amigos, para a nossa prece. Vamos lá? Pai nosso, querido Pai, Pai de todos, Pai de nosso Mestre Jesus, Pai Criador, seus filhos aqui reunidos, nesse instante, felizes estamos todos. Nós os agradecemos pela misericórdia, pela graça da vida que nos concedestes, e assim podemos estar juntos, orando pelos nossos irmãos, por nós,
levando até vós nossos pedidos, nossas preces, mas acima de tudo nosso agradecimento, nosso louvor, porque está sempre conosco, Pai. E assim, neste momento de alegria, por estarmos todos juntos, irmanados, amor, a toda prova, levando até vós, juntamos esta nossa alegria, a alegria de todos os aniversariantes deste dia, a alegria de todos os pais felizes, porque trazem ao mundo espíritos para enfrentar o dia a dia. Abençoa, Pai, sempre, sempre, aqueles todos, nossos irmãos que estiveram conosco em nossa caminhada, familiares, amigos, agora no plano espiritual. Abençoa nossos irmãos que deixam este mundo, retornam ao mundo espiritual, deixando aqui familiares e amigos que sabemos serem consolados em seus corações por vós. Este mesmo consolo e fortalecimento que dais a todos estes nossos queridos irmãos, amigos, que aqui demos os nomes, que mentalizamos, pedindo o seu fortalecimento para a continuidade na jornada. Esta jornada, Pai, que fazemos com nossas famílias, todos nós, reunidos porque necessitamos estar juntos, por tantos compromissos anteriores e a luta de nossa reabilitação de nossos erros. Fortalecei-nos, Pai. Fortalecei este planeta que tanto necessita. A todas as pessoas, seus filhos encarnados e desencarnados que estão neste mundo, passando por diferentes estágios evolutivos, passando por tantas dificuldades que é inerente a todos nós. Abençoa, Pai, e toca o coração de todos os dirigentes para que trabalhem pelo povo e não por seu orgulho cometam tantos desmandos que a tantos prejudicam, como essas guerras em todos os lugares que ocorrem neste mundo. Abençoa, Pai, nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que perderam o trabalho, estão na luta. Auxilia, Pai, encaminha, caminho do bem, do amor para todos. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa todos os trabalhadores, todos os seus filhos deste mundo lutando pelo seu dia a dia. Aqueles que sofrem tantas tragédias que ocorrem neste país, em todos os países deste planeta. Nosso coração, Pai, está pedindo a vós sempre, sempre suas bênçãos sobre todos nós, sobre esta água que beberemos, tão importante, que constitui a base da vida de seus filhos neste mundo. Auxilia-nos a preservá-la, Pai. E assim, abraçados por nosso Mestre Jesus, que conosco está, estendendo sua luz sobre nossos lares, assim acalentando nossos corações, levamos a vós esta oração que Ele nos ensinou e que agora conosco leva até vós, Pai. E assim juntos, felizes, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos sempre, sempre do mal, deste mal que habita em todos nós. E, Pai, que nosso coração receba sempre alegremente todas as suas bênçãos. E nós os pedimos, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, justa, esteja sempre conosco. Conosco, com todos os seus filhos neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados, quando estiverem, como estiverem. E este manto de luz, esses bálsamos celestiais, venha a todos nós trazer a força, venha a todos nós perseverarmos no bom caminho. Por isso, abençoa nossos lares, Pai, a todos que neles habitam. Abençoa aqueles que vêm, sim, aos nossos lares, trazem seu amor, esse amor que acolhemos em nossos corações, que fazemos com que frutifique e distribuímos onde quer que formos a nossos irmãos. Assim, abençoa sempre a esses que nos amparam, nossos irmãos espirituais, abençoando sempre nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que vêm até nós, Pai. Nos vêm até nós por nossos bons pensamentos, por nossas boas palavras, nossos bons atos. E sim, Pai, ilumina o caminho, a trajetória, o coração de todos esses nossos irmãos que ainda não encontraram o seu caminho, o caminho do bem, o caminho do amor.
Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por vossa graça, Pai, agora e sempre. Que assim seja. E nos resta agradecer sempre, né? Agradecer pela vida, pela graça da vida, por nossa criação espiritual, né? Por esse espírito que está animando o nosso corpo, esse corpo com o qual nos comunicamos pelos nossos preciosos sentidos, e por esses sentidos nós, né, queremos, eu e Célio, mandar para vocês um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração, agradecendo a participação, a presença de vocês. Como a gente fala, né? Juntos somos sempre mais fortes, sempre mais fortes na nossa vibração, mais fortes em nossa oração, e essa vibração que se espalha pelos nossos lares e se espalha por esse universo de nosso Pai. E é tão bom participar desse movimento de amor, de carinho, de doação. Então, meus amigos, resta agradecer a nosso Pai. Amanhã, né? Também nesta maravilhosa quarta-feira que aí vem, estaremos juntos, com a graça de Deus, sua permissão, dando-nos saúde, dando-nos força para prosseguir a nossa caminhada. Então, agradecendo muito a vocês, desejamos ao Célio uma linda noite, um bom descanso, uma quarta-feira maravilhosa, no meio da semana. E sim, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite para todos vocês. Paz e bem, cultivem esse amor e até amanhã, com a graça do nosso Pai. Fiquem todos muito bem.